Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, para você que está começando a me acompanhar hoje, ou começou a acompanhar o canal aí, os vídeos que eu postei essa semana sobre mesa proprietária, como que funciona e fazendo alguns comparativos de algumas mesas proprietárias aqui nos Estados Unidos, eu diariamente eu faço uma análise tanto macroeconômica quanto do ponto de vista de análise técnica, sobre a Nasdaq, falo sobre os indicadores e começo a preparar, né, o que a gente tem para a semana. Como vocês podem ver, né, da sexta-feira, onde o mercado fechou aqui eu estou no gráfico do S&P, mas eu opero a Nasdaq, tá? Então, o contrato futuro da Nasdaq é esse código aqui, tá? E ele já está caindo aqui um absurdo, né? Cara, o mercado realmente está numa coisa surreal. Ele já abriu com 900 pontos de gap, né? Para quem ainda não tem muito contato e não entende o que cada ponto vale, para vocês terem uma ideia, cada ponto são $2 no micro contrato, tá? E só aqui nós estamos falando de US$ 1.800. E lembrando, né, quem também está começando a acompanhar a Nasdaq agora, normalmente esse horário da noite, que é um mercado que ele funciona 23 horas por dia, né? Ele abre às 6 da tarde aqui, né, 6, e vai até às 5 de amanhã, 5 da tarde, tá? Então ele roda a noite inteira. E, e normalmente ele já abriu com esse gap aqui, então assim, a volatilidade está bastante agressiva, né? Deixa eu mostrar o gráfico aqui do termômetro, que é um gráfico bem interessante. Então, para quem ainda também nunca viu esse é o índice que a gente chama o índice do medo e da ganância, né? Então, quando o mercado está nessa zona de extremo medo, muita incerteza, o mercado tende a cair. É o que a gente chama de bear market, né? O mercado em queda. Ele vem para o medo, depois neutro, depois ele vem para ganância e extremamente ganancioso. Então, quando ele está aqui é bull market, o mercado bombando, todo mundo comprando e agora aqui o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar, todo mundo vai correr para as montanhas. Então isso assusta, né, os grandes investidores, os investidores começam a se desfazer de suas posições e aí tem esse sell-off, né, que é o que está acontecendo já mais de uma semana, né? Se a gente colocar aqui, ó, no gráfico diário, né, é algo assim só visto na pandemia, tá? Se vocês olharem, por exemplo, nós voltamos a negociar nos patamares de janeiro, tá? De 2024, mais de um ano atrás. Então, assim, o mercado está bastante pesado, volume de venda, né? Essas barras aqui, né? São os volumes de venda, também está bem considerável. Então, se preparem, né? O que eu falo, assim, essa semana, eu estava olhando os indicadores que tem para sair essa semana, então vamos já dar uma olhada aqui e falar rapidamente. Na semana, por exemplo, na segunda-feira, não tem lá grandes coisas para acontecer. Tem aqui dados de preço de carros usados, né? Isso também vai ser um termômetro para mostrar se realmente o preço dos carros, em função das tarifas, se eles já estão subindo ou não. Tem a fala de um Fed aqui às 10h30. Então, assim, segunda-feira aparentemente pode ser bem tranquilo. Bem tranquilo, sim. Não tem indicador. Mas a gente tem que ficar ligado tanto nas falas do Trump, nas possíveis, os possíveis, não é Twitter, né? Ele usa agora a rede dele, a Truth, que é a mídia, é uma rede social, né? Usada aqui pelos conservadores. E na sexta-feira, deixa eu até mostrar aqui para vocês o que aconteceu, que ele saiu, na verdade, uma informação sobre uma possível negociação, foi aqui, ó, uma possível negociação com Taiwan para eles retirarem as tarifas, né? E olha só o que aconteceu, né? O mercado estava aqui no fundo do poço e em apenas 15 minutos ele subiu o que normalmente ele sobe em um dia, 400 pontos, 500 pontos praticamente. Vamos arredondar, 400 pontos. Você está com um micro aqui, são $800. Em 15
minutos. Então assim, mercado bastante, bastante brigado, surreal, assim, muito. Quem entra com mão pesada aqui quebra a conta, tá? Então, qual que é a minha, a minha, o meu conselho? Mão pequena, vai de boa, porque a chance de você fazer muito, mas também de você quebrar é muito alta. E day trade, ele tem que sobreviver. Ele tem que sobreviver e ter consistência, tá? Então, voltando aqui para os indicadores, na segunda-feira, a gente já viu que tem pouco indicador também na terça-feira. Tem pouquíssimo, tem até menos. Esse dado aqui tem uma fala do Fed às 14 horas, é um integrante do Fed, né? E tem dados também de petróleo, que vai sair. Na quarta-feira já tem mais alguma coisa aqui. Aqui é importante a gente observar, principalmente a taxa de aplicação. Isso aqui são as pessoas que fazem aplicação para pegar financiamento da casa própria. E esse é o juros de financiamento da casa própria mais utilizado nos Estados Unidos, de 30 anos. Depois disso, a gente vai ter, praticamente tem dados de inventário aqui do atacado, mas é um indicador muito insignificante, né? Para quem não sabe, aqui essas barrinhas, então quando você tem três barrinhas é um indicador de alta relevância e uma barrinha é baixa relevância, tá? Depois tem fala do Fed, depois do almoço, e esse dado aqui, né? É o FONC Minutes, isso aqui na verdade é como se fosse uma ata onde eles falam sobre a política monetária, o que, que eles estão enxergando. Então, assim, é bem importante ficar de fora nesse momento aqui, tá? Muito importante. E aí, na quinta-feira, aí sim vai ser o grande dia da semana, talvez do mês, tá? A gente tem que ficar muito atento a esses dados, tanto o dado de inflação quanto o core. O core ele exclui os alimentos e energia. Então aqui eles estão esperando, o mês anterior veio 0,2. Esse mês eles estão esperando 0,3. Ou seja, estava no mesmo patamar aqui, tá? Então assim, a gente vai dar uma olhada tanto no core, mas a gente vai olhar também o índice de inflação. Esse aqui é o índice cheio, tá? Esse aqui contempla tudo. Então eles estão esperando uma queda, e o número vem caindo, ó, 0,50, 0,2, e agora estão esperando 0,1. Então vai ser muito, muito importante que ele venha nessa faixa aqui para menos, tá? Bom, e seguindo, na quarta-feira eu vou fazer um vídeo especial para explicar um pouquinho sobre esse Core Inflation Rate, qual a diferença entre como eu comentei aqui, né, o Core e a inflação cheia. Porque até lá muita coisa pode mudar, né, dependendo do que acontecer nesses próximos dias. E tem algumas falas de Fed. E na sexta-feira, vamos ver o que que tem. PPI. O PPI é a inflação para o produtor, tá? Então, tipo assim, é o grande, é o Walmart, o pessoal que vende para o varejo, tá? Então, se está tendo inflação para eles. Esse dado vai ser muito importante porque assim, vai mostrar se realmente o produtor já está tendo algum tipo de inflação com a tarifa, tá? Então, a gente vai falar mais sobre esses indicadores, tá, ao longo do tempo. Bom, e eventualmente aí para você que ainda não tem conta na Apex, esse é meu cupom, tá? São letras, tá? São letras aqui, a letra O. Ele está com 71% de desconto, a gente espera que esse desconto suba. Normalmente a Apex sempre faz aí em torno de 80%. Excepcionalmente, às vezes faz 90%, mas se eventualmente você quiser começar com alguma conta de avaliação, tá com 71% de desconto, tá? Então, a gente vai falar bastante aí sobre a Nasdaq ao longo dessa semana e tem bastante volatilidade. A gente observa aqui, eu dei uma parada para gravar, estava resolvendo um assunto aqui,
Mas vocês podem ver, né, que o mercado agora de noite ele fica aqui, depois que ele dá a primeira movimentada dele, é muito ruim. Esse horário a gente normalmente não opera. E amanhã a gente vai ver como que o mercado vai se comportar. O Japão acabou de abrir, eu estava até esperando, né, para ver como que ia abrir a bolsa no Japão. Tá aqui, ó, tá abrindo com 6% de queda. Acho que daqui a pouco abre a China também. Já tem algumas notícias saindo aqui, né? Esse é um canal que eu acompanho, que sai notícias online, ao vivo, né? O Goldman Sachs aqui espera que a China comece a fazer o que eles chamam de easy, facilitar o crédito, né? A deixar que o pessoal tenha acesso mais a crédito lá para poder impulsionar a economia. E, por enquanto, o mercado é isso. A China abre acho que 10 horas aqui no horário dos Estados Unidos. E a gente vai ver, o mercado já deu uma melhoradinha aqui, né? Tava caindo bastante aqui, né? Tava, tava caindo aqui em torno, a Nasdaq tava caindo aqui 5,9, agora tá 3 ponto alguma coisa, né? Então, é aquilo. Tudo vai girar em torno da tarifa. Tarifa, eu vou falar um pouquinho, assim, para mim, teve um trader aqui que falou recentemente isso. Ele falou assim, ó, o que está acontecendo, o próprio nome já diz, né? São tarifas recíprocas. Obviamente que você pode discordar da forma como ele está fazendo, da maneira, o impacto no curto prazo. É, aqui a gente não está para discutir isso, né? Não estamos aqui para discutir política, nós estamos aqui para entender e aproveitar o movimento e ganhar dinheiro com isso. Mas assim, a tarifa, o sentimento é que assim, a informação que tem na sexta-feira saiu, aliás, hoje, o Trump, ele escreveu na mídia dele falando o seguinte, que mais de 50 países já ligaram para agendar e para começar a negociar a questão das tarifas. Então, assim, o mercado caiu absurdamente. A gente já viu aqui, né, no gráfico diário, o mercado cai já mais aqui, se a gente considerar aqui, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais de uma semana o mercado está caindo. Então, assim, qualquer boa notícia que vier, ou qualquer alívio, vai fazer isso aqui, ó. Ó o mercado subindo aqui, ó. Entendeu? Então, assim, aí quem fica vende, 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 só vende, e o mercado sobe, você também quebra a conta, tá? Então, muito cuidado. O mercado está aí brigando. E vamos ficar com bastante paciência e com mão pequena, tá? É isso. Espero que você tenha gostado. Curta meu vídeo, compartilhe aí, faz um comentário para me ajudar na divulgação do meu trabalho, tá bom? Valeu.